A surpresa foi muito grande, porque o que eu encontrei aqui foi uma estrutura que, por mais que eu já tivesse visto seus vídeos, né? Quando você chega e realmente vê, você está ali dentro, você fala, caramba, é isso mesmo, né? Eu achei incrível, porque em toda a minha vida de atleta profissional, eu nunca encontrei uma estrutura de 6 quadras indoor, com uma quadra de vôlei de praia, né, de beach vôlei, dentro, né, climatizada. Né, eu nunca tinha visto isso. E no Brasil a gente está acostumado, né? Tá muito calor, você joga suando bicas. Está muito frio, você joga tremendo igual um pinguim, não tem climatização. Seja bem-vindo ao podcast Coach nos Estados Unidos. Esse podcast aqui é para você que sempre quis saber como é que é o voleibol nos Estados Unidos, como é treinamento de voleibol nos Estados Unidos, como tudo funciona. E eu vou estar aqui com a Fernanda Braga, campeã olímpica, medalhista de ouro olímpica. Fernanda, tudo bem? Tudo bom, Rodrigo? Tudo bom, galera? E a Fernanda, hoje em dia, é a nossa diretora técnica no BBA, então a gente vai estar compartilhando com vocês como a gente estrutura treino, de onde a gente tira nossas ideias, como é o voleibol nos Estados Unidos. Fernanda, e para começar, conta pra gente um pouquinho como foi a sua chegada aqui. Então, vou contar para vocês, assim, desde o início, que eu acho que é uma coisa interessante, para muitos, inclusive ex-atletas ou atletas que ainda continuam aí atuando profissionalmente. Eu estava disputando as Olimpíadas quando o Zé Elias, mais conhecido como Zezinho, chamado carinhosamente como Zezinho, ele comentou, né, com a equipe que medalhistas olímpicos teriam mais facilidade para conseguir o green card. Não significa que era garantido, que seria garantido, mas que poderia conseguir. E aí acendeu aquela lâmpadazinha aqui que me fez, eu já gostaria de ser técnica de vôlei, né? Tenho essa veia, porque na minha família, meus pais tenho os tios que também são técnicos, e eu gostaria de ser técnica, né? Ainda não sabia, então, se criança, que nível, mas que eu gostaria de continuar, né? Passar a minha experiência. E por causa disso, a gente acabou, né, sendo campeões olímpicas, e eu entrei em contato com uma advogada nos Estados Unidos, que entrou com esse processo de pedido do green card para mim, né? E eu vim enrolando para que isso começou o quê? 2013, né? E o green card saiu ano passado, 2019, quase no meio do ano. Foi um processo um pouco lento, poderia ter sido até mais rápido, porque eu ainda estava jogando, né? Tinha ainda interesse de que ele não saísse. Então, por isso que a gente deu uma enroladinha, entregou os documentos sempre na deadline, no final, no limite, mas teoricamente a coisa até andou, foi clean, foi tranquila, né? Não teve nenhum problema, ele foi aceito, e estávamos em contato com você, né, Rodrigo? E a gente veio conhecer o clube aqui, o NVVA, viemos conhecer aqui em Virgínia, e no Summer Camp, ano passado, em 2019. Até então era uma experiência mútua, era experiência para mim, né, o meu marido, o Guilherme, que veio junto comigo, e para você também, né, para a gente ver como é que ia ser. A surpresa foi muito grande, porque o que eu encontrei aqui foi uma estrutura que, por mais que eu já tivesse visto seus vídeos, né, quando você chega e realmente vê, você está ali dentro, você fala, caramba, é isso mesmo, né? Eu achei incrível, porque em toda a minha vida de atleta profissional, eu nunca encontrei uma estrutura de 6 quadras indoor, com uma quadra de vôlei de praia, né, de beach vôlei, dentro, né, climatizada. Né, eu nunca tinha visto isso. E no Brasil a gente está acostumado, né? Tá muito calor, você joga suando bicas. Está muito frio, você joga tremendo igual um pinguim, não tem climatização. Né? E você, interessante também é que você chegou, você e o Guilherme, apesar do Guilherme eu conhecer ele de outros carnavais, vocês viram o vôlei nos Estados Unidos, né? Foi ali que o Guilherme começou a ver os vídeos do que a gente fazia aqui, correto? Foi exatamente assim, né? Porque vocês já tinham amizade. E, na verdade, eu e você temos amigos em comuns, mas não éramos amigos antes, né? Vocês e o Gui, então ele já te seguia. E aí foi assim que ele começou a ver, exatamente. Foi vôlei nos Estados Unidos, começou a ver seus vídeos, aí ele me mostrou também alguns vídeos. Foi assim que a gente tomou conhecimento. Legal. E Fernanda, uma coisa que eu acho sempre interessante perguntar
Lá no Brasil, você não quis ser treinador de vôlei no Brasil? Você não quis entrar na carreira de treinador no Brasil? Os Estados Unidos virou a melhor opção? E por que dessa opção? Bem lembrado, Rodrigo. Na verdade, a gente sabe que no Brasil já tem alguns anos que para você ser técnico, né, se você trabalhar com esporte, você precisa do CREF, que você precisa se formar em educação física, né? E eu sabia que aqui nos Estados Unidos isso não era necessário. Não quer dizer que eu não possa me aprimorar, fazer cursos, mas eu já poderia parar de jogar e atuar como técnica. O que é incrível para um ex-atleta aqui. No Brasil sabemos que é praticamente impossível conciliar, né, o esporte profissional, vôlei, no voleibol de quadra, pelo menos, né? Eu só posso falar do que eu realmente conheço e é o voleibol de quadra. Então, não dá para você conciliar. É muito treino, é muito cansativo, né? E a verdade é que a maioria dos times também não apoia muito não ajuda a gente a se formar, porque realmente se treina muito, né? São aí 6, 7 horas, então você tem que fazer uma escolha. Quero ser atleta profissional ou eu vou largar e eu vou me formar, vou fazer uma faculdade, né? Então eu acho que, tendo isso em mente, foi o que me fez, principalmente, não, eu quero tentar ser técnica, né, porque a gente sempre tem uma ideia, a gente não sabe se vai ser boa, não sabe como é que vai ser, se você vai realmente gostar, mas eu tinha essa ideia. Então, acho que a melhor forma era vir aqui para os Estados Unidos mesmo e tentar, ver se iria dar certo. E é uma coisa legal de explicar também, porque aqui nos Estados Unidos, né, tem uns detalhes que são diferentes que no Brasil. Aqui você, para ser treinador de vôlei, você só precisa fazer uns cursos que hoje em dia são obrigatórios, que é o curso de Safe Sport, que é como manter as crianças seguras, salvas, né? Com a parte de abuso de palavras, abuso de físico, e alguns cursos também, Impacto, que é o curso de treinamento de voleibol básico, e o Background Check, que é que eles puxam o seu histórico criminal. E, além disso, depende do seu clube querer te contratar ou não. Então, aqui você passa por todos esses passos que demoram muito. Se demora o curso desse demora umas 3 horas, né, mais ou menos isso. Faz tempo que eu não faço esse curso. Eu fiz há muito tempo atrás. E depois você já está apto a ser treinador de voleibol. Aí os clubes escolhem quem eles querem no seu clube, qual nível. Claro que tem treinadores que se aprimoram mais e tem treinadores que já jogaram college, voleibol no college, na universidade aqui, então eles têm mais experiência. Não por ter jogado, mas por já ter envolvimento com voleibol há mais tempo. Tem muito treinador aqui que é pai de atleta, que começa a ser treinador depois de ter uma filha, um filho dentro de um programa, que é diferente que no Brasil. No Brasil tem que ter o curso de educação física, você tem que ter o CREF, né? Tem que ter o curso nível 1, 2 e 3 da CBV, acho que um repõe o outro, correto? Uhum. Não, e eu acho que, na verdade, isso é um bom exemplo para o nosso país. Seria muito interessante que a gente não perdesse, porque nós perdemos muitos grandes atletas que param de jogar e precisam continuar ganhando dinheiro. Como é que você vai sobreviver? Então, a gente perde muitos profissionais, bons futuros técnicos, pela falta desse apoio de uma outra forma de continuar trabalhando, não mais como atleta, mas como técnico, na sua área, né? Porque você pensa, essa pessoa teria que parar de jogar, fazer uma faculdade, 4 anos, tem um estágio, e sem ser remunerado. Fica complicado. Então, a gente perde muitos atletas. Então, uns cursos como esses, cursos básicos, que você pega, são as pessoas, não importa que esporte seja, que modalidade, mas ele já tem toda a expertise, ele passou a vida inteira fazendo aquilo, você dá só um encaminhamento, né? O Safe Sport é muito legal, acho que são formações importantes, né? E a pessoa continua trabalhando com o que mais ama e o que sempre fez na vida. Então, eu acho que isso é um bom exemplo. Eu acho que seria bom de ser seguido. E no meu caso, eu nunca fiz educação física. Eu me formei em negócios internacionais na BYU, na faculdade. Joguei pela faculdade, depois vou contar um pouco da minha história aqui, mas eu nunca me formei em educação física. Mas eu tive acesso a muitos treinadores muito bons, muitos cursos muito bons. Fui treinador da Gold Medal Square, que é uma das maiores empresas de voleibol dos Estados Unidos, durante 10 anos fazendo camp. Então, eu acho que muitas das coisas que eu fiz durante a minha carreira, até onde eu estou, foram maiores até do que alguns cursos, né? Eu fiz algumas coisas que eu mesmo escolhi
para fazer, para que eu pudesse me aprimorar. Então, acho que essa é uma grande diferença entre o Brasil e os Estados Unidos aqui. A experiência, de alguma forma, conta tanto como uma faculdade, né? E algumas pessoas aqui, claro, quando querem ser treinadores de muito alto nível, olímpico, que eu estou dizendo, aí as pessoas fazem um PhD, fazem um mestrado, alguma coisa assim. Mas no dia a dia, no voleibol, não precisa desse curso. O que me ajuda também, eu como diretor, dono de uma organização grande de voleibol, me ajuda muito em ter treinador, né? Que se todos os meus treinadores tivessem que ter algum tipo de curso, eu não conseguiria ter tanto time no clube. Claro, agora é minha responsabilidade como CEO da organização saber que eu tenho bons treinadores que estão fazendo as coisas certas para as meninas. Eu acho que é sempre essa discussão, né? Que as pessoas acham que se você não tiver o curso ou a faculdade, você não vai ser apto, você vai botar os atletas em perigo, né? Uhum. Não, é verdade, porque se você for ver, esse curso, como eu estava falando, ele é bem, ele é simples e ele é bem informativo, ele vai direto no ponto, ele não fica enrolando, então você fica ali 3 horas e você realmente aprende. Eu aprendi coisas, né? Mesmo tendo sido atleta, aprendi, o Safe Sport, o Impact, ele mostra, por exemplo, coisas básicas de como ensinar um atleta lá realmente na base. Então, de repente, o cara que acabou, esse profissional, parou de jogar, parou de nadar, parou de fazer o que ele faça, ele vai ter mais informação de como ajudar aquela pessoa, aquela criança que está aprendendo. Que geralmente, quando você é profissional, você está mais o quê? Fresco nas coisas mais de alto nível, alto rendimento. Então, te ajuda a voltar e te relembrar você como é que você aprendeu também, né? Correto. É bem legal. Muito bom, muito bom. E depois, então, depois desse estágio, né, que você decidiu que no Brasil você não teria a disposição, talvez, e o tempo para fazer a faculdade para você virar treinador do Brasil, você decidiu vir para cá, né? E chegando aqui, então, quais foram as coisas que chamaram mais atenção? Eu sei as coisas que me chamaram atenção quando eu vim para cá a primeira vez, realmente são coisas bem diferentes, né? Mas para você, o que foi do que está fresco na memória que você acabou de chegar aqui? Bom, falando de estrutura ou falando assim do material humano que encontramos? A estrutura primeiro e depois material humano e como a gente criou ali a estratégia para trabalhar com material humano, né? A estrutura é muito interessante porque eu jamais pensei, mesmo tendo trabalhado em alto nível, o máximo que eu tive de experiência foi a máquina de saque, né? E mesmo assim, de todos os clubes que eu passei, se eu não estou enganada, 1 ou 2, né? Então, é algo que facilita muito. Eu vi aqui uma estrutura que às vezes daria para eu treinar sozinha, coisa que o voleibol sempre você fala, é impossível, como é que você treina sozinha? Não dá, né? Mas você tem um Aircat, né, que é uma outra máquina também que pode lançar a bola para você levantar, pode lançar a bola para você atacar, né? Tem sempre esqueço o nome, o target. O alvo, né? O alvo para levantador. O alvo. Chama de biruta, no Brasil chama de biruta, não é isso? Isso, biruta, Rodrigo, obrigada. Eu sempre esqueço. Olha que era levantadora. Olha que era levantadora. Mas a minha memória é o italiano que é canestro. Se eu falo canestro, vão achar que eu sou maluca, né? Fica na minha cabeça é o canestro, mas tá bom, biruta. Então, e que a gente também dá para usar no passe, né? A biruta, dá para usar para o passe, que é bem legal também, né? Então, você usa a máquina do saque, você usa a biruta, então você está ali treinando passe, né? Para levantadora. A gente tem também a forca, aquela forca que você joga a bola lá em cima, não é aquela forca que alguém tem que ficar segurando, né? Ela é automática. Então, isso tudo facilita o trabalho do treinador. Ele não precisa estar ali lançando a bola, ele pode ficar de fora, observando realmente o movimento e consertando. Eu acho realmente que isso facilita muito, né? E acelera até o processo de aprendizado das crianças. Com certeza. E eu acho que é interessante a gente ir nesse passo a passo agora da estrutura, depois falando do gerenciamento e depois das atletas, por quê? Sempre quando boto algum vídeo no Brasil sobre isso, sobre o Aircat e tal, sobre a biruta, o pessoal fala, nos Estados Unidos é outra coisa, né? Porque lá tem apoio. A verdade não dizendo que o governo americano aqui, o que eles fazem é ter certeza que existe esporte dentro do colégio, que é muito legal. Todo colégio tem um ginásio, todo colégio tem educação física, tem time esportivo, e isso é sensacional no
no vôlei e qualquer outro esporte nos Estados Unidos. Porém, no nosso caso, no clube, nós estamos cada um por si. Né? Não existe dinheiro vindo para o clube de apoio da cidade, do governo, de nada. Somos nós criando um negócio dentro do clube para que a gente possa comprar esses materiais, né, que são investimentos dentro do clube. E como a gente faz isso? A gente investe muito na base. Tem muitos atletas aqui, a gente tenta sempre fazer um marketing muito grande para que o voleibol seja a primeira escolha ao invés do futebol, do basquete. O voleibol, a gente quer que seja a primeira escolha. Então, eu tenho um time de marketing dentro da NBVA só fazendo isso. E esse time de marketing está tentando achar os atletas novos, que aí não tem tanta experiência, né? Não são esses atletas fenomenais de comédia a princípio, mas o que cria aquelas oportunidades de aula particular, de camp, de tudo. E aqui as atletas pagam para participar do clube, diferente que no Brasil, muitos clubes que eu conheço no Brasil, no meu no caso, quase que eu era pago para jogar, eu recebia uma ajuda de custo, né, para jogar pelo clube. Aqui é o contrário, o atleta que paga com a visão de um dia, não só jogar na faculdade, porque esse sempre realmente é o objetivo maior de todo mundo, mas de jogar no high school, que é o colégio aqui, que é muito importante para os atletas serem parte do time do colégio, para jogar no middle school, que é como é que se fala? Middle school é o ensino fundamental, né? No Brasil era ensino médio, ensino fundamental. Para jogar no ensino fundamental, nos times. E isso para os pais, para os atletas, é muito importante antes mesmo de jogar na faculdade. Então é isso que o governo americano realmente ajuda a gente. Porque essa estrutura faz com que nosso clube, né, nossa estrutura seja necessária. Mas aí tem os desafios que a gente sempre tem, que a gente tem que criar coisas para pessoas, atletas que não são tão atléticos, correto? Atléticos. Correto. E a gente estava falando, acabei falando dos aparelhos, digamos, mais caros e grandes, mas sem esquecer de todos os materiais que depois que a gente chegou, a gente, né, juntos aí, a gente decidiu comprar para ajudar em exercícios, para ajudar na coordenação. Então a gente comprou, a gente foi tendo ideia e foi comprando material aos poucos, né? Mas muita coisa. Então a gente tem hoje 6 quadras, estou falando agora só de indoor, né? Uhum. Que é a minha área. Então a gente tem hoje 6 quadras, com 6 carrinhos de bola grande, cheios de material, né? Fora as bolas, bola normal, né? De jogar, então a gente tem carrinhos com cone, com bola de tênis, com cone pequenininho, com cone grande, com bambolê, com bolas mais macias para outros tipos de exercício, com bloqueador, tem várias coisas, né? Elástico. E que é uma coisa interessante até, que eu lembro quando a Fernanda e o Guilherme chegaram aqui. A Guilherme é o marido da Fernanda e ele é nosso diretor de preparação física, diretor de rendimento, né? Eles ficavam sempre acanhados, né? Aqui eu sei que no Brasil, às vezes, você tem que fazer um projeto, né, e ser aprovado, e para conseguir verba para comprar alguma coisa ou outra. E o Guilherme e a Fernanda ficavam bem acanhados: Rodrigo, a gente precisa de mais um cone, a gente está precisando de mais isso. E eu falava para ele: Guilherme, Fernanda, o que vocês precisarem está dentro de um orçamento que a gente já fez antes mesmo de vocês chegarem aqui. Isso aí já tem tudo planejado. E não só isso, é um investimento, porque para mim, a Fernanda, o Guilherme, que fizeram um trabalho sensacional, tendo o material, tendo a disponibilidade das coisas que eles precisam para melhorar os atletas. O que acontece? O atleta volta. Né? Então é como você fosse num restaurante. Você quer ir no restaurante, você quer ter tudo do bom, do melhor. Você quer um tratamento perfeito. E se você gostar da comida, você gostar do serviço, você volta no restaurante. E para a gente é a mesma coisa. Exatamente. Então, se meus gerentes, né, que é o Guilherme e a Fernanda, não tiverem as ferramentas para fazer um bom serviço, os meus clientes não vão voltar, que são os atletas. Né? Então, hoje em dia, o Guilherme e a Fernanda estão muito mais acostumados com isso e já entendem que são investimentos, não são gastos. Né? Até porque as crianças, foi o que você falou, elas veem isso, elas veem que estão sendo cuidadas, elas veem que quem trabalha com elas, e não falo só de você, de mim, do Guilherme, né, de quem está no clube trabalhando, tem paixão. Então, quando a criança sente isso, o adolescente sente isso, né, se sente importante, né, e além de tudo, sente parte de algo maior, né. Então, ver ali a gente lá em cima, colocando os cones, arrumando, indo lá consertando, conserta de novo e tal. Então,
elas realmente gostam e talvez tenham mais atenção dentro do clube, muitas vezes dentro de casa, né? Então elas se sentem importantes. Exato. E falando então agora das crianças, vamos lá, vamos falar da parte de diferença que você viu não só na NBVA, mas nos Estados Unidos inteiro, em relação à parte técnica, à parte física, etc. Esse que acho que foi um outro grande baque também que você teve, principalmente vindo como uma atleta campeã olímpica, vindo do Rio de Janeiro, que é um local onde tem muitos atletas muito bons para o voleibol, né? E eu lembro, né, a gente às vezes conversa sobre isso, que quando o Rodrigo, né, quando você, Rodrigo, falou para mim, aqui o atleticismo é diferente do que você está acostumado no Brasil, você vai encontrar atletas mais descoordenadas e tal. Eu falei, tá bom, já vi atletas descoordenadas, né, achei que tivesse visto, porque aqui realmente eu vi, elas são bem mais descoordenadas e a questão, assim, eu acredito muito que sejam a falta daquelas brincadeiras na infância. A falta de pular amarelinha, a falta de até um bambolê, de plantar bananeira, de pique-pega, porque o que eu mais percebi é que 90% delas não tem equilíbrio. A falta do equilíbrio é muito grande, é lógico que aí a gente já entra na área do Guilherme, né? Do meu marido, né? A questão do equilíbrio, mas é algo que é fundamental para o voleibol. Qualquer movimento que você vai fazer no voleibol precisa de equilíbrio. Então, elas têm essa falta de coordenação, sem equilíbrio. Então, realmente é um desafio grande que me fez ter que dar um passo para trás. Bom, o que eu sabia não era o suficiente para ajudar essas meninas. Então, eu tive que dar um passo para trás. Pesquisar, conversar com técnicos, né? Pessoas que já tinham vindo aqui, feito material já de coordenação básica, e aí eu colocava, né, em prática. E aí, no próximo mês, eu tinha que colocar uma outra coisa, dar mais um passo atrás, porque eu vi que algumas coisas funcionaram, mas outras ainda não eram suficientes, ainda já eram muito complicadas para algumas meninas. E aí a gente pode fazer uma comparação do que eu imagino aqui na minha cabeça, da minha experiência Brasil e Estados Unidos, de meninas de 11, 12 anos, coordenação do nível de meninas no Brasil, quer dizer, o contrário, aqui 15, 14 e no Brasil 11, 12. Então, eu vejo filhas de amigas minhas com 11, 12 anos que me mostram um vídeo fazendo coisas que aqui algumas meninas de 14, 15 têm dificuldade. Sim, né? E aquela parte que você está falando, que a Fernanda estava falando, que eu tentei explicar durante o verão. O que acontece? Aqui nos Estados Unidos, o voleibol feminino está crescendo muito, o masculino ainda está melhor agora, está tomando espaço, né? Tomando esse espaço. Porém, tem muito esporte no colégio, né? Como eu estava explicando antes, no high school, no middle school, que é o ensino médio, o ensino fundamental. São muitas opções para os atletas de esporte para fazer. Tem futebol americano, tem softball feminino, beisebol no masculino, tem basquete, tem lacrosse, tem banda de música, tem tênis, golfe, tem um monte de coisa. Então, cada região dos Estados Unidos tem sua particularidade qual o esporte favorito. Falando mais aqui, nosso clube tem mais o feminino, né? Então, por exemplo, na nossa região, as melhores atletas geralmente vão jogar lacrosse, basquete e futebol. Então, a gente entra na fila ali esperando as melhores atletas. Porém, se você for na Califórnia, você vai ter atletas muito melhores de voleibol, porque o voleibol lá, por causa do vôlei de praia, é muito mais estabelecido. No Texas, a mesma coisa. Em Chicago, a mesma coisa. Então, esse que foi o desafio. E a Fernanda veio trabalhar aqui na Virgínia do Norte, né? Que não só isso, né, o lance do esporte no colégio não ser, o voleibol ainda não ser o número 1, tem também a dificuldade que a Fernanda estava falando, das meninas morarem em casa. É uma região, nossa região aqui é uma região que as pessoas têm um poder financeiro mais alto e, por isso, às vezes, os pais passam muito tempo trabalhando e não tem tempo de sair para brincar com a filha. Às vezes, as brincadeiras, tudo que a filha faz, na verdade, é pago, como a gente no clube ou então num clube de futebol, etc., né? Então, essa que é a particularidade da nossa área que a Fernanda teve que desvendar como trazer mais treinamentos na parte de desenvolvimento motor. Na NBVA, a gente fazia muito, né, ainda faz, treinamentos que são baseados em princípios, em chaves. A gente vai compartilhar com vocês um pouquinho como a gente faz aqui. O que acontece? Esses treinamentos, que são treinamentos que a seleção americana usa, são treinamentos muito bons para manter uma hegemonia entre todos os times. Os treinadores sabem exatamente quais são as chaves e os princípios que a gente está tentando alcançar. Então, eu consigo ter mais times e treinadores por causa disso.
Porque eu sei que mais ou menos a qualidade, né, é bem simultânea, né, similar, né, a qualidade. Porém, né, com a Fernanda vindo, o Guilherme, o desafio que a gente estava tentando vencer é o desafio de desenvolvimento motor. Que, na verdade, eu particularmente acho o Brasil, né, a Fernanda, o Guilherme, os treinadores do Brasil, eu sei que os pais da Fernanda trabalharam muito tempo com isso. Tem o Marcelo Ayashi, que é um brasileiro, amigo meu, que já veio aqui e fez algumas coisas de desenvolvimento motor. É um país muito bom nessa parte, né, de desenvolvimento, correto? Não, com certeza. Inclusive, eu tive, posso dizer que eu tive sorte. Eu tive meus pais como meus primeiros técnicos, né? Ou seja, mas isso significa, desde 2 anos já me ativando na coordenação, em exercícios com relação a isso, né? Então, pode dizer que meus primeiros técnicos foram meus pais. E depois, quando comecei a ingressar, comecei a jogar vôlei ainda amadoramente, mas depois profissionalmente, eu tive a sorte de ter bons técnicos que se preocupavam mesmo com exercícios para coordenação motora. Não era só, sei lá, vocês já são boas, você já sabe dar manchete, já sabe atacar, vai lá e joga. Não, continuavam ainda também com essa preocupação, que na verdade é fundamental. E, além disso, na minha época, ainda se brincava muito mais na rua, ou seja, já era uma geração que já era um pouco mais coordenada. Então, hoje, vem a ser mais importante ainda, né? Mas acredito, eu acho, sim, que no Brasil a gente já tem essa veia, os técnicos brasileiros gostam desse tipo de trabalho. Vejo muitos técnicos que ainda gostam dessa coisa da coordenação motora, da brincadeira, do lúdico, sabe? Sim, sim. O que, na minha opinião, assim, pelo tempo que eu tenho feito isso aqui na NBVA e pelo que eu conheço do Brasil, eu joguei no Brasil há muito tempo, joguei na categoria de base do Fluminense, tive treinadores sensacionais, tive uma experiência ótima com o voleibol no Brasil. Porém, no Brasil, a diferença que eu vi bastante quando eu cheguei aqui na parte de treinamento era que no Brasil realmente era muita criatividade, né? Isso você aprende fazendo. Lá dentro da faculdade aqui, quando eu lembro uma história interessante, lá na BYU, eu treinando com o pessoal e a bola rolando, daqui a pouco veio uma bola lá do fundo passando pela antena e o pessoal já estava pronto para parar o treino e eu virei para o meu lado da quadra e deu uma caixinha, a bola rolou e caiu do outro lado. O pessoal parou o treino e falou, cara, da onde veio isso? No Brasil a gente faz isso todo dia, isso aí é normal, de faz na praia, né? As coisas que a gente tem muita habilidade com a caixinha, né? usando os movimentos. E aqui as coisas são, né, bem mais disciplinadas nesse sentido, né? Os treinamentos são muito planejados. O que, na verdade, eu acho o nosso objetivo aqui com o coach nos Estados Unidos, que eu gostaria, seria juntar essa criatividade, né, do Brasil com a estrutura daqui dos Estados Unidos. Né? Porque aí me encontrar no meio. Porque, agora, dando uma moral para os Estados Unidos, vamos acalhar, né? Com tanto atleta que tem aqui que poderia jogar vôlei que não joga, imagina o LeBron James jogando o vôlei, imagina o Kobe Bryant, agora o falecido Kobe Bryant, imagina o Tom Brady jogando voleibol, né? Os Estados Unidos ia ser bem difícil de parar. Então, o material humano não é tão disponível como no Brasil. As pessoas falam, mas muita gente joga vôlei nos Estados Unidos. Muita gente joga, mas nem os melhores atletas, a maioria das vezes, não vai jogar vôlei. Então, acho que o motivo que o Estados Unidos consegue chegar algumas vezes nas finais é essa estrutura, né? Por causa desse treinamento bem estruturado, estatística, etc, etc. E fora isso também, eu acho que uma coisa diferente que a gente fala, né? Aqui o campeonato é universitário. Então, todas as meninas que realmente estão jogando, digamos, no alto nível para o voleibol americano, elas estão se formando, elas estão fazendo uma faculdade. Então, quando elas se formam, as melhores, elas têm escolha. Eu quero jogar vôlei profissionalmente, eu quero ir para a seleção americana, eu quero jogar na Itália, eu quero jogar no Brasil, eu quero jogar na Turquia, ou eu quero simplesmente trabalhar na área que eu acabei de me formar, né? Ainda tem isso também, que eles ainda têm essa escolha, né? Exato. E é um ponto interessante, você estava até falando lá no começo, né? Em relação a você poder ser treinadora de voleibol no Brasil ou não. Tá? Aqui, a NCAA, né? NCAA, que é a organização que cuida dos esportes universitários, tem bastante, né? Bastante não, quase mais 50% da carreira do atleta tem que ser a parte acadêmica. Você não pode nem jogar, você não pode entrar em quadra
se o seu coeficiente de rendimento, a gente chama de GPA aqui, não estiver acima de um certo nível. Né? Você não pode, então tá uma discussão aqui agora, você não pode nem receber dinheiro por outros intermédios, não pode ser profissional, que é uma discussão que eu tenho minhas opiniões também. Se você estiver jogando no colégio, então na faculdade, e dentro da faculdade eu tive a experiência de jogar aqui, eu chegando aqui, eu achei que o voleibol ia tomar muito mais do meu tempo, mas nem perto. Nem perto. Tinha que estudar o dia inteiro. Eu passei muito tempo estudando de madrugada. Eu saía do trabalho às 11h30 da noite, chegava em casa 1h da manhã, estudava até outro dia, até às 4 da manhã, ia malhar no treino do vôlei às 5h30. Mas tinha um prédio só para gente, atleta, estudar. Tá? Tinha um prédio só para gente. Com mentores, tutores, computadores. Na época, o laptop não era tão avançado, então tinha uma sala de computador com impressora, tudo que você imaginar, tinha lá para dar o suporte para o atleta academicamente. Né? Que é bem importante, eu concordo, na parte até também de tomada de decisão em algum momento. Né? Quando você está falando com... Aí, vamos lá, né? Aquela comparação Brasil e Estados Unidos. Enquanto no Brasil... os atletas como você estavam treinando muito mais horas de treinamento do que de estudos, né? Então você está, de alguma forma, melhorando muito mais rápido, né? Os atletas aqui estavam treinando a metade do tempo e estudando, né? Aí encontra na final olímpica, é uma batalha interessante, né? Talvez realmente isso que você falou seja a maior diferença, né? No Brasil, chega ali 17, 18 anos, você precisa tomar uma decisão. Você vai continuar estudando, vai para a faculdade, ou você vai jogar vôlei, né? Eu acho que os Estados Unidos consegue sempre ser uma potência, falando de voleibol, né, realmente, porque tem toda essa estrutura, a estrutura que você encontrou na sua faculdade, né? Tinha toda a estrutura, você estava estudando ali, você podia estar cansado, mas seu treino era ali também, né? Você não precisava pegar um ônibus, ir para não sei aonde, né? Coisas que acontecem no Brasil. Muitos atletas também param de jogar, não só porque precisam estudar, muitos precisam trabalhar para ajudar a família, né? Tem isso também. Sim, então, sim. Eu acho que essa é a grande diferença. Os Estados Unidos consegue, mesmo não sendo esporte, o voleibol não sendo o esporte número 1, é por causa da estrutura que oferece para os seus alunos atletas. Não atletas, primeiro, alunos atletas, né? Sim. E isso você também concorda com a Itália também, comparando com a Itália? A Itália, na minha opinião, eu gosto muito da Itália, sempre foi, eu gosto porque é a mistura entre Brasil e Estados Unidos, né? Existe alguma coisa da organização dos Estados Unidos com aquele jeito brasileiro também, bem latino, né? Da língua latina. O que você acha? E aí tem 2 pontos, por exemplo, quando eu fui para a Itália, eu descobri a coisa da estatística, que não se usava tanto no Brasil, não que não se usava, mas não se era passado, não se passava para os atletas tanto, né? Então, que isso é uma coisa mais americana, digamos, né? Ser bem organizado com a estatística, passar informação para o atleta, não só a informação do time adversário, mas a informação sobre você, sobre o seu time, sobre suas tendências em cada situação, né? Isso é uma coisa que realmente eu acho que foi a maior diferença que eu encontrei na Itália com relação a isso. E o que acontece? A Itália tem várias divisões. Tem A1, A2, B1, B2, C1, C2, D. Então, eu quero continuar jogando, mas eu quero estudar. Então, de repente, essa menina ou menino que teria condição de jogar na A1, ela vai para um time da A2, que não é um time para ser campeão, fica ali no meio, ganha um dinheiro, joga, mas ainda se forma. E, de repente, ela ainda tem a oportunidade de ir para A1, se ela realmente for boa, depois de se formar. Algumas meninas fazem isso. Interessante. Lá. Literalmente é o meio entre o Brasil e os Estados Unidos, né? Que você não tem um universitário ali, mas você tem a opção, né? Você tem aquela opção de fazer isso. Não, exatamente o que você falou, fica no meio termo, tem um pouco de Estados Unidos, tem um pouco de Brasil. Interessante, bem interessante. E na parte, então, Fernanda, de treinamento, né, aqui, o que você achou mais interessante lá na NBVA, nos torneios que você já foi?
conversando com outras pessoas, o que você achou de mais interessante de diferença entre Brasil e Estados Unidos, treinamento dentro de quadra, nível atlético das meninas e como você está tentando melhorar esse nível atlético delas? Uma das coisas que eu senti bastante diferença é a forma que se dá o treino, né? Por exemplo, no Brasil, tudo bem que a gente está falando de categoria de base, né? Mas mesmo assim eu lembro do meu técnico subindo num caixote atacando para eu defender, por exemplo, né? Dos técnicos sacando para a gente passar. Aqui eu vejo mais uma coisa, todo mundo fazendo. Então, a menina saca, é a menina que passa, a menina que levanta, a menina sobe. Se precisar, a gente não tem muita coisa de subir no caixote aqui, só que é uma coisa mais brasileira, acho mesmo. Então, essa foi uma grande diferença. Que assumo que eu ainda sou apegada ao caixote, eu gosto dessa parte que eu travo o treino e eu coordeno, eu ataco aqui, né? Então, isso foi uma das diferenças assim, que eu encontrei na forma da organização do treino, né? É interessante que eu estava eu estava te cortar um segundo, eu estava tendo uma conversa interessante outro dia com um treinador lá no Brasil sobre isso, né? Que aqui tem uma escola americana de treinamento, que eu trabalhei para essa escola por muito tempo, chamada Gold Medal Square, que é completamente contra o caixote, que é completamente contra a parede, é completamente contra a forca ou a máquina de saque, a biruta, todas essas coisas, é completamente contra. E como você viu, eu tenho no meu clube, você sabe, eu tenho lá no clube, né? Sim. Tenho lá no clube. Por quê? Porque apesar de eu gostar muito dessa escola de treinamento mais, chama de random, treinamento random. Como é que se fala random em português? Bom, galera, se lembrar aí, me bota aí no comentário. Seria o coletivo, assim, não? Não é coletivo, é uma coisa mais sem planejamento, né? Que não existe caixote, não é bloqueado, né? Não é nada bloqueado, né? São um treinamento meio que mais vida real, jogo real. Apesar de eu gostar muito dessa escola e concordar muito com isso, eu vejo que às vezes, principalmente lá na NBBA, algumas atletas precisam de um pouquinho daquele bloqueio para que até que o drill, né, o exercício saia. Né? Saia. Mas aí, conversando com esse amigo meu no Brasil, o treinador, uma coisa que eu achei interessante que ele estava falando, ele falou, Rodrigo, o problema aqui no Brasil, né, ao contrário do que você está falando, né? O pessoal vai no treino lá da seleção brasileira e vê os treinos lá, os caras dando pancada no caixote e tal, e querem imitar. Né? Querem imitar. Aí o que acontece? Você chega ali, você não consegue ensinar a menina a... Se você só está fazendo isso, né, você não consegue ensinar a menina aquela situação de jogos mais esporádicas. Né? Então, o que eu estava falando para ele, que eu na hora assim, pensei numa curva, a curva é mais ou menos assim, né? Uma curva aqui, você, pessoal que estivesse escutando em casa, é mais ou menos um U, né? Um U com duas perninhas saindo para o lado. Né? Que seria o treinamento bloqueado no começo com os atletas que não têm muita experiência, tem que começar alto, tem que ser bloqueado. Né? Eu acho que tem que ser, é difícil, a gente sabe lá na NBBA que às vezes a gente tem atleta que não consegue simplesmente fazer uma passada de ataque, né? Pelos motivos que eu expliquei antes. Sendo que em algum momento, né, bota outra curva, né? Então, se você tem U, agora você bota um U ao contrário, que é o treinamento esporádico. As coisas que acontecem esporadicamente têm que subir no meio da carreira do atleta, né? Quando o atleta já começa a ter um pouquinho mais de experiência, você tem que começar a ter uns treinamentos mais coletivos, né, de situação de jogo. E, na minha opinião, e uma coisa que eu gosto de fazer na NBBA também, quando o atleta fica mais velho, aí o bloqueado tem que voltar de novo para não machucar o atleta. Às vezes o atleta tem que ficar pulando, então, para fazer um treino de bloqueio, imagina, tem que ficar saltando toda hora para atacar. Eu sei que é a situação do jogo, mais um atleta com uma medalha de ouro olímpico, eu tenho certeza que o corpo não aguenta, né, ficar o dia inteiro saltando. Né? Então, acho essa uma comparação bem interessante entre Brasil e Estados Unidos, que aqui também precisa, eu acho que, ter um pouquinho desse planejamento de troca entre bloqueado e random. Que vou procurar depois. Quem tiver uma boa palavra aí para random, coloca aí nos comentários depois. Isso foi exatamente o que você falou, né, da coisa da mistura, quando a gente estava falando antes mais com relação à estatística, à organização de treino americano, a forma, né, de enxergar o jogo, de estudar, né, aí a gente fala de novo, né, daquela coisa um pouco do Brasil, um pouco dos Estados Unidos, talvez seja
o ideal mesmo, né? Porque foi o que você falou, alguns treinos não vão sair. No início, somente no início de uma temporada, alguns treinos não vão sair, então é importante você fazer o bloqueio, mas é lógico que você não pode fazer o ano inteiro dessa forma também. Você precisa, né, também dar meios para que essa menina consiga se soltar e comece a evoluir, porque a tendência durante uma temporada é que ela evolua e seja capaz, né, de fazer, dependendo, lógico, da idade dela. Então, isso é com certeza uma coisa importante, essa mistura. Exatamente. Então, por isso que eu acho esse podcast aqui, esse videocast, vai ser muito legal. Esse tem sido o meu objetivo. Eu tenho passado agora quase 2 anos com a página Vôlei nos Estados Unidos, tentando decifrar exatamente o que seria de útil para o Brasil e para os Estados Unidos também. E cheguei nessa conclusão que seria pegar alguém como a Fernanda, que tem toda a experiência de voleibol do Brasil, trabalha comigo, né, todo dia, desenvolvendo treinamentos para melhorar os atletas nos Estados Unidos com a estrutura e a metodologia, algumas coisas americanas. Então, essa mistura entre Estados Unidos e Brasil, né, nossa conversa aqui, com um pouquinho de, talvez, feedback dos nossos ouvintes, vai fazer um material sensacional que eu espero ajudar muita gente aí no Brasil. Isso aí, Rodrigo, eu acho que vamos dizer, esse tempero brasileiro que a gente costuma falar, essa pimentinha que a gente traz, né, do Brasil, que é a nossa criatividade, esse jeito que a gente fala, esse jeito moleque, essa coisa de brincar, eu acho que é fundamental para o nosso esporte, né, que é o que a gente está tentando trazer para dar esse tempero para o nosso clube, né? Exato. Vamos botar pimenta no hambúrguer americano. Pegou o hambúrguer americano, que é bem feito, né? Que tem todas as a carne, o alface, grandão, que são todos os recursos e todas as tecnologias e todas as estruturas metodológicas, e vão pegar esse tempero brasileiro e colocar em cima e ver o que dá. Mas eu acho que vai dar coisa muito boa. Fernanda, obrigado. Primeiro podcast vai estar no ar aí para a galera em breve, mas muito bom. E vamos continuar conversando aqui toda segunda-feira, 11 da manhã, vamos tentar entrar ao vivo, e no próximo dia vamos postar esse podcast na plataforma que você segue aí, YouTube, Instagram, Facebook. Fernanda, muito obrigado e bom dia para você. Obrigada, Rodrigo. Até a próxima.